Vamos falar hoje sobre confiança. Confiança. Vamos a Salmos 44. Vamos ver o que é que Deus nos diz para nós hoje. Que seja Ele a ministrar para nós a sua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 44. E diz aqui: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus. Várias passagens bíblicas em que Deus exorta a nossa confiança nele. Tanto no Velho como no Novo Testamento, várias vezes Deus diz para nós termos confiança nele. Eu quero-vos trazer a vocês a história de um homem e como Deus o preparou para ser rei. O mesmo que ele faz com cada um de nós atualmente e nos prepara para fazer aquilo que ele é a vontade dele. A confiança não aparece, a confiança ganha-se. E Deus quer que nós ganhemos confiança nele através das circunstâncias que vão aparecendo na nossa vida. Eu acho impressionante, e já comparei várias vezes atletas de competição com cristãos. Porquê? Porque um atleta não começa por fazer tempos espetaculares, não começa logo a correr e ganha logo uma medalha dos Jogos Olímpicos. Não é assim. Ele vai treinando, ele vai conhecendo, ele vai ganhando cada vez mais confiança. O mesmo acontece connosco, com Deus. As circunstâncias na vida nos leva a agarrar-nos cada vez mais a Deus e a confiarmos mais e mais nele. Aconteceu com um homem isso exatamente. E esse homem foi David, que futuramente vai ser o rei David. E eu quero-vos mostrar como é que Davi foi chamado em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Em 1 Samuel 16, 7, vemos como Davi foi chamado. Eu vou-vos contar um pouco do que é que aconteceu até aqui. Israel não tinha rei, eram juízes que governavam Israel, mas Israel queria um rei, e então Deus escolheu a Saúl como rei. Mas Saúl, pelas circunstâncias da vida, pelo que aconteceu, ele temia mais o povo do que o próprio Deus e desobedeceu ao próprio Deus. Deus disse para ele não fazer uma coisa, para ele destruir tudo, e ele, no entanto, ele guardou o melhor das coisas e dizia que era para sacrificar a Deus. Samuel, o profeta, disse-lhe que ele tinha sido rejeitado por Deus. E Deus agora virou-se e disse para Deus, virou-se e disse para Samuel: vai e unge rei sobre Israel. E então ele foi a sacrificar e foi à casa de um homem. Esse homem era Jessé, que tinha vários filhos. Eu penso que são 7 filhos, seus 7 filhos diante de 7, portanto 8 filhos. Ele tinha 8 filhos. E nestes 8 filhos apareceu o mais velho, que era um homem de guerra, um homem grande, capaz. E Samuel disse: realmente está perante nós o ungido do Senhor, aquele que será o futuro rei de Israel. E eu quero que vejam a resposta que Deus dá. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado.
Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É assim que Deus escolhe toda a gente. Uns pensam, não, aquele tem uma grande capacidade oratória, é capaz de fazer isto, aquilo, fala muito bem, é este que vai ser escolhido. Não, não é. Mas aquele é aquele que tem grande capacidade financeira, tem grande coisa. Não, não é. Deus olha para o coração da pessoa. Deus olha para a sinceridade da pessoa. Deus olha para a humildade da pessoa. E Deus olha, acima de tudo, para a obediência da pessoa. Se a pessoa é obediente a Deus, ele é um escolhido. Em toda a nossa vida vão acontecer de circunstâncias. E essas circunstâncias determinam aquilo que nós somos perante Deus. É normal que numa vida que haja obstáculos, que haja impedimentos, que haja chatices, que haja... É normal. Nesta terra, é mesmo assim. Agora, o que não é normal é o cristão não as vencer. Isso é que não é normal. O cristão normalmente pensa que é cristão, glória a Deus, Deus está lá em cima, eu estou cá em baixo e agora tenho que me desarrascar sozinho. E não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós aprenda a viver com Deus. Aprenda a confiar em Deus e aprenda a depender de Deus. Davi foi chamado. E depois, mais abaixo, ele, no versículo 13, aparecem vários, vão passando os filhos todos e não há mais ninguém. Eu acredito que nesta altura Samuel diz assim, então, mas Deus, mas tu disseste para vir cá ungir e já passaram os filhos todos. E ele perguntou a Jessé, ao pai de Davi, mas tens mais alguém? Tenho, um que está a apacentar as ovelhas. Então mandou chamar. Versículo 12. 1 de Samuel 16, 12. Um pouco mais abaixo. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tornou o vaso e azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de David. Então Samuel se levantou e se foi a Ramá. É impressionante. À medida que nós lemos a Bíblia, nós vemos homens que são escolhidas não pela sua robustez física, não pelas suas capacidades, não pelo que podem fazer, mas pelo seu coração. Pelo seu coração. E Deus escolhe homens que se deixem moldar por Deus. Deus não vai escolher homens nem mulheres que não se deixam moldar. Deus não vai escolher homens nem mulheres que têm caráter forte. Não. Tem que ter um caráter forte em Deus, mas moldável em Deus. Davi, a partir de agora, se torna um ungido de Deus, o Espírito de Deus é sobre ele. Ele começa a fazer coisas que aos outros é impossível. Inclusive, o rebanho dele é atacado por uma ursa e ele se levanta contra a ursa, luta contra a ursa, ataca a ursa e Deus o livra e o abençoa. Um leão tentou atacar também
E ele também se levanta contra ele e também se defendeu dele. E agora? E agora há uma batalha a ser levantada pelos filisteus contra Israel. E aparece um homem muito grande, de perto de 3 metros de altura. O nome dele era Golias. E ele chamava à batalha quem quisesse lutar contra ele. E ele dizia: quem lutar contra mim e me vencer, ganha a batalha. Mas quem não me vencer, ganho eu a batalha. E ninguém queria lutar com ele. Davi, agora um homem que estava, embora adolescente ainda, que estava junto do rei, porque Deus tratou de todo o processo. É impressionante, aquilo que é ungido de Deus, Deus começa-lhe a preparar o caminho. E nós pensamos assim, é um caminho espetacular. E realmente, ao princípio, o caminho de Davi foi espetacular. Eu vou-lhe explicar porquê. Ele estava em casa de Jessé e o rei Saul, o que é que lhe aconteceu? Como o Espírito de Deus se ausentou, um espírito mau o atormentava. E então a única forma do espírito mau sair era tocando música, louvando a Deus, e o espírito abandonava e saía de Saul. E disseram a Saul que havia um homem, um rapaz que fazia isso, e o nome dele era Davi. Deus preparou as coisas todas para que Davi fosse para junto do rei e conhecesse como ser rei. Até aqui está tudo bem. Aparece Golias, o homem de 3 metros de altura. Davi se enfurece. Fica mesmo... Quem é este incircunciso que vem lutar contra os exércitos do Deus vivo? Dizia ele. Quem é este? E todos olhavam para ele e diziam: mas quem és tu, tão pequeno? Não é, nunca lutaste? Não és homem de guerra? Mas eles esqueciam-se que ele tinha Deus com ele. A única coisa que cada um de nós precisa é ter Deus, porque o resto tudo se resolve. Não importa a circunstância que você estiver a passar. Não importa que para si pareça intransponível, impossível de resolver. Deus diz: eu sou contigo. E se eu sou contigo, ninguém pode ser contra ti. Vamos começar a ver as coisas como são. A nossa maior força não somos nós mesmos. Não é a força do nosso físico, não é a força das nossas capacidades financeiras, não é a força da influência que nós temos no mundo. A nossa maior força é Deus. E Davi sabia disso. A maior força que ele tinha era Deus. O que é que Davi fez? Foi perante o rei e disse: deixa-me ir à batalha. O rei tentou-lhe meter a armadura dele. E ele não se conseguia mexer dentro daquela armadura, porque ele não estava habituado a ter armadura. E ele disse: não consigo mexer. E então foi sem armadura para a frente de batalha. Quando ele chegou, ele levava um pau, levava um alforje com pedras e levava uma... Como é que se chama? Uma coisa para tirar pedras. Eu não me lembro o nome. Uma quê? Uma funda, é isso mesmo. Uma funda o que é? Aquilo é mentira, é uma coisa assim, é uma espécie de um pano, tem uma corda muito comprida, que tem 2 pontas, e ele mete a pedra aqui, começa a lançar, e depois larga uma das pontas e a pedra sai com a força que vai e acerta onde ele quiser. Ele está habituado a fazer isso, inclusive com as ovelhas, com aquela funda, para que elas não se desviassem. Ele foi para a batalha assim. O outro filisteu, 3 metros de altura, lanças, espadas, escudo, tudo enorme. Ele diz: quem és tu que venhas contra mim com paus? Sou eu algum cão? Dizia ele. E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E Davi respondeu à ameaça e diz: quem és tu que vens contra o exército de Deus vivo? Pois hoje mesmo tirarei a cabeça dos teus ombros e a darei às aves do céu. Epa.
Declaração audaz que Davi fez. Mas sabe porquê que ele fez uma declaração tão grande? Que ele tinha Deus. Quando é que nós começamos a dar declarações, não por aquilo que nós conseguimos, mas pelo tamanho de Deus que nós temos? Mas como é que vai ser possível fazer isto? Mas eu sei alguma coisa. Às vezes chegam-me ao pé de mim e fazem-me perguntas. Então e isto? Até e aquilo? E eu disse, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que Deus é Deus. Eu sei que Ele cumpre a sua palavra. E para nós, isto tem que bastar. Deus cumpre a sua palavra. Se Ele cumpre a sua palavra, Ele vai cumprir na nossa vida. E nós temos de fazer declarações. Exatamente como Davi fez. O que é que aconteceu? Eu acho que escusado será dizer. Davi foi para a batalha, meteu uma pedra na funda. Lá vai ele, bum, 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 largou a pedra e a pedra vai bater exatamente na cabeça. Só que o problema é que ele, quando mandou a pedra, com força humana, aquela pedra ia bater nele, mas não ia fazer moça. Mas Deus tornou aquela pedra com muita força que cravou na cabeça de Golias e Golias caiu. Davi correu até ele, tirou-lhe a espada, cortou-lhe a cabeça. Quando os outros exércitos viram um jovem fazer aquilo, todos fugiram perante ele. Nós temos de uma vez por todas ganhar confiança em Deus. Não é as circunstâncias que estão lá para nos derrotar. É Deus que nos está lá para nos fazer trazer a vitória. As circunstâncias que aparecem na nossa vida é apenas obstáculos para serem ultrapassados. Obstáculos que Deus permitiu que chegasse à nossa vida para que a nossa confiança em Deus aumentasse. Para que sabemos que é dele que dependemos e não do mundo. E não de que, não, agora está toda a gente bem. Ouça. Sabe onde é que há maiores ricos no planeta Terra? É exatamente no sítio onde há maior pobreza. E muitas das vezes, o cristão, no sítio muitas das vezes onde há mais ricos, muitas das vezes é o mais pobre, porque não conseguiu perceber a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Será que exalta Deus você ter fracos recursos financeiros? Isso exalta Deus? Será que exalta Deus você estar doente? Será que exalta Deus você não estar bem? A sua família não estar bem? Qualquer uma destas coisas exalta Deus? Não, não exalta. Então, se nenhuma destas coisas que eu acabei de dizer exalta Deus, por que é que você permite que elas continuem na sua vida? Em canções cantadas por cristãos, eu tenho ouvido às vezes dizer: onde é que está o teu Deus? Pessoas que agarram e dizem: então, mas se tu tens Deus, por que é que te acontecem essas coisas? E eles não percebem que Deus quer que eles aumentem a sua confiança nele, dependam de Deus e vejam a glória dele acontecer. Ouçam bem o que eu vos vou dizer. Se o povo que aconteceu do Egito não obedecesse e fosse para onde Moisés mandou, será que o mar vermelho se abria? Não, não se abria. Mas porque o povo obedeceu a Moisés, o mar vermelho se abriu para ser livramento para os israelitas e para ser condenação para os egípcios. As circunstâncias da nossa vida, por vezes, para nós, parecem difíceis, parecem intransponíveis, parece que não conseguimos, mas é que para nós possamos ver a glória de Deus, para que nós possamos ver na nossa vida o mar vermelho abrir, o que é impossível acontecer. Para isso temos de chegar a uma altura tal
em que não há hipótese alguma. Agora, como é que vai ser? Agora Deus vai atuar. Davi aprendeu isso. Por isso ele foi lutar contra um homem de 3 metros de altura, perto de 3 metros de altura. Um homem de guerra, habituado a lutar. E venceu. Não por causa da força do seu braço, das suas capacidades, da sua destreza, mas venceu porque confiou em Deus. E cabe a nós, a cada um de nós, fazer exatamente o mesmo. Confiar em Deus. Confiar em Deus. É impressionante como Deus faz o que faz. É impressionante como Deus permite chegar às nossas vidas. Grande parte de nós pensamos que somos cristãos e pronto, nenhum mal nos cederá, nem praga alguma chegará até nós. E eu não estou a dizer que isso não é verdade, mas temos que lutar para ter isso. Temos que confiar em Deus para receber a bênção nas nossas vidas. Não de outra forma, ela nunca vai chegar. Davi, agora, até este momento, o que é que ele é? Ele é aplaudido por toda a gente. Ele pede e Davi fica perante o rei Saul sempre. Porque o rei Saul pediu a Jessé para que ele ficasse sempre lá. E eu quero que nós vamos abrir agora em 1 de Samuel 18:11. 1 de Samuel 18:11. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Até aqui Davi até aqui, quer dizer, até chegar à altura de Golias, Davi não era um homem de guerra, mas depois começou a treinar, começou a andar com os homens, a seguir para a batalha, e Deus era com ele, e isso notava-se. Notava-se de tal forma que ele conseguia atingir objetivos, conseguia lutar e vencer batalhas que antes não eram. E as mulheres do reino começaram a dizer que Saul, o rei Saul, vencia milhares, mas Davi vencia 10 milhares. A inveja veio sobre Saul, o rei Saul, porque via nele que havia um espírito diferente. E é aqui que eu vos quero ler, em 1 de Samuel 18, eu disse 1 de Samuel 18:11, não foi? E antes de nós lermos, o que é que aconteceu? Davi estava lá junto com Samuel, ele agarrou na sua lança e tentou matar Davi com a sua própria lança. E vejam, 1 de Samuel 18:11. Saul atirou com a lança, isso cá disse Samuel, eu peço perdão, é Saul, rei Saul. Samuel é um profeta. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Davi. Saul sabia, se Deus era com ele, tudo era possível para Davi a partir de agora. A partir deste dia, Davi teve que começar a fugir de Saul. Várias vezes Saul tentou matá-lo, várias vezes mandou tropas perseguir Davi, Davi teve que fugir. E foram anos, muitos anos, mais de 10 anos, Davi a fugir de Saul. Entretanto, muitas das vezes apanhava batalhas, lutava contra outros, muitas das vezes fugia de Saul, que ele queria honrar o rei. Ele não queria, porque ele dizia que ele era ungido do Senhor e tinha sido ungido do Senhor. Nunca virou um dedo contra Saul. Pelo contrário. Inclusive, houve uma altura que ele estava a dormir dentro de uma caverna, ele foi lá e ele podia o matar, ele não o matou, cortou só um pouco do vestido para que ele pudesse provar que esteve ao pé dele. E quando ele cortou um pouco do vestido, o Espírito Santo que estava em Davi
tocou-lhe. Ele pediu perdão a Deus pelo que fez. Ele mostrou a Saúl ao longe, que esteve ao pé dele, que não o matara porque não queria mal contra ele. Saúl continuou a persegui-lo. Mas é aqui, nesta perseguição, que Davi aprende a confiar em Deus. Aprende a confiar para se desviar por aqui e por ali. Aprende a confiar nas lutas, porque Deus traz-o até uma caverna, e nessa caverna vêm os seus irmãos, vêm os seus pais, e vêm também outros homens que se juntam a ele e que se tornam o seu exército particular. E nesse exército tornam os guerreiros de Davi. Homens que só num dia, um só homem, matou 600 homens. Homens que se habituaram a andar com Davi e a confiar no mesmo Deus que Davi confiava, e por isso faziam coisas incríveis. Está na altura de nós fazermos o mesmo. Nós não estamos num tempo de guerra física, mas estamos no tempo de uma guerra espiritual. Muita gente se tem levantado contra nós e tentando nos calcar para baixo, nos fazer menores do que aquilo que somos, nos espezinhar até, dizer mal de nós. Mas nós temos que parar de olhar para tudo o que dizem, parar de olhar para as circunstâncias que estão à nossa frente e olhar para o nosso Deus, nosso grande e poderoso Deus. E nas batalhas que vamos vencendo, aprender que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Que as circunstâncias que aparecem à nossa frente são unicamente para ser ultrapassadas, para serem vencidas, não é para nos derrotar. Nunca para nos derrotar. Em todas as coisas Deus diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus. Então está na altura de nós nos comportarmos como tal e começarmos a andar com Deus em todas as circunstâncias, todas as coisas. Ainda hoje, a minha esposa tinha-me pedido uma coisa e eu estava a tentar pendurar uma corda e estava a desembaraçar a corda e aquilo estava complicado. E foi instantâneo. Eu disse: Senhor, ajuda-me. Escusado será dizer que a corda desembaraçou muito rápido. E você pensa, mas uma coisa tão simples, você pede ajuda a Deus. E eu pergunto, e por que não? Eu entreguei a minha vida a Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Se a minha vida é dele, não dependeu dele para tudo? Eu estou a dizer, e volto a repetir, tudo. Porquê é que nós fazemos como os outros do mundo fazem? Porquê é que nós agarramos e confiamos mais nas nossas capacidades, nos conhecimentos que temos, naquilo que podemos fazer, mais do que no próprio Deus? Muitas das vezes, e eu sei, por experiência própria, tentamos fazer coisas de uma certa forma, mas se for feito pela forma de Deus é tudo muito mais. É impressionante. É impressionante. É literalmente impressionante. Eu estava a fazer uma página de internet e estava a pensar sobre ela, como é que havia de resolver uma determinada circunstância, e Deus, na altura, deu uma solução. Uma coisa tão simples, que eu não tinha pensado, mas realmente é tão simples. Porquê é que nós complicamos tantas vezes as coisas? Eu há anos atrás, fazendo uma página de internet, mais uma pessoa, quer dizer, eu estava a ajudar, quem estava a fazer era outra pessoa, que outra pessoa percebia bastante de páginas de internet, na altura, feita em HTML, e ele estava a fazer e eu só estava a ajudar,
E chegou uma altura, parece que nós estávamos a bater, não estávamos a conseguir ultrapassar, aquilo estava sempre a dar errado. E eu disse, espera aí, vamos orar. Orámos. Nem 5 minutos chegou, em poucos minutos ele resolveu aquilo. Quem é que fez resolver aquilo? Deus. Quem vai ser a solução para a sua vida é Deus. Quem vai libertá-lo é Deus. Quem vai abençoar é Deus. Quem o vai curar é Deus. Quem vai o abençoar financeiramente é Deus. À parte de pensarem, seja no que for. Vai ser desta forma, daquela forma. Ouça, você pode inventar tantas formas. Deus vai inventar uma nova. Eu conheço, eu sei como é que ele faz. Eu sei como é que ele faz. Sabe quantas vezes eu já ouvi dizer que é impossível? E quantas vezes em segundos eu vi tornar o impossível impossível? Uma das coisas que eu mais... As coisas que eu mais amo, peço desculpa, é Deus, por favor. Mas uma das coisas que para mim quase que eu fervo e fico emocionado é cura divina. Quem me conhece sabe disto. Deus me tem dado o privilégio de eu ver acontecer curas instantâneas e ver a reação de pessoas. Mas Ele também me tem provado para ver até que ponto é que eu confio nele. Mesmo depois de eu orar a primeira vez e nada acontecer, e eu acabar de dizer à pessoa, isso é impossível, eu conheço o meu Deus, e a pessoa ficar a olhar para mim pensando, mas quem és tu para dizer isso? Mas eu conheço o meu Deus. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que cura. Pare de pensar de outra forma. Pare de pensar que a doença é sua, ela não é sua, o diabo é que a tentou pôr em si, você a aceitou e tem na sua vida. Rejeite. Não aceite. Declara que Jesus fez por si na cruz. Você foi absolvido de toda a iniquidade, por isso não pode estar doente nem enfermo. Não aceite as dores, as circunstâncias, tudo o que está a acontecer, aceite Jesus na sua vida. Receba a sua presença, a sua glória, a sua manifestação no seu corpo. Seja curado no nome de Jesus. Não aceite o que o mundo quer lhe pôr. Não aceite o que o diabo lhe quer pôr. Havia um grande homem de Deus, que dizia que toda a manifestação de doença não vem de Deus e vem do diabo. E como é que nós podemos dizer que Deus nos ama e depois nos coloca doenças? Nem lógica tem. Quando nós agarramos no Salmo 103, que é Ele que nos perdoa todas as iniquidades. Então é um Deus de salvação que nos perdoa. Mas depois logo a seguir diz, é Ele que nos sara todas as enfermidades. Ele é o Deus que nos cura. Nós fomos salvos porque fomos perdoados. Mas também fomos salvos e fomos curados. Pare de pensar as coisas de outra forma. Ouça Deus. Não ouça o mundo. Ouça o que Deus tem para si. Não ouça o que toda a gente ouve. Não, isto é assim por causa disto. Ouça, o diabo vai tentar arranjar pela lógica tudo. Ouça, tudo bem orquestrado, bem moldado. Isto tem a ver com isto, tem a ver com a idade, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquele outro. Isto tem a ver, é assim, tem que ser assim. E Deus, com uma única palavra, Ele diz, sou eu que te curo. E acabou. Não há mais justificação. Jesus disse, Pai, a tua palavra é verdade. E depois disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Sabe porquê é que fomos sarados? Porque foi na cruz, com o ato que ele fez de ser crucificado, de ser morto, nós fomos perdoados. E porque fomos perdoados, fomos absolvidos de toda a iniquidade. Porque fomos perdoados,
fomos curados. Quanto mais você ouvir de Deus, quanto mais você ouvir em relação à cura divina, mais você vai percebendo que é errado estar doente. Então, mas o que é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer, você tem que compreender e aceitar. Há muita gente que às vezes está ao pé de mim, por causa daquilo que eu falo, não se queixam. Agarram e as circunstâncias estão a acontecer na vida delas e agarram e não falam por causa de como eu falo. Mas o que você não está a perceber? Muitas das vezes nós temos que falar as coisas para poder mudar as circunstâncias. Para eu que posso orar também pelas circunstâncias. Mas também você tem é que deixar de ouvir, deixar de sentir o que o seu corpo está a sentir, as dores, as doenças, e começar a ouvir Deus que diz em relação a si. Quanto mais depressa você aceitar isso, mais depressa você vai ser curado. Mais depressa você vai ser liberto e vai ser abençoado. Porque Deus sabe as nossas limitações de cada um de nós. Deus sabe. E sabe também o que pode fazer nas nossas vidas. E basta você, uma palavra, orar a Deus e dizer: Pai, ajuda-me. É o suficiente perante Deus. Para Ele o ajudar, para Ele o libertar, para Ele o abençoar. Você tem que agarrar e confiar em Deus, não nas circunstâncias, não no que está a acontecer. Entenda isto. Davi, perseguido, 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 perseguido. Entrou em várias batalhas, lutou em várias batalhas. E Deus o livrou de todas. Agora Saúl entrou numa batalha e foi morto. E agora agarraram em Davi e fizeram-no rei. E em 2 de Samuel 22, vamos lá abrir, em 2 de Samuel 22, 1. Segunda de Samuel 22, 1. Davi agora exalta Deus. Faz um cântico perante Deus, porque Deus o tinha abençoado e livrado. E veja o que ele diz, que é impressionante. Segunda de Samuel 22, 1 diz: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O Deus é o meu rochedo, nele eu confiarei. O meu escudo, minha salvação, meu alto retiro, meu refúgio, meu salvador, de violência me salvaste. Digno louvor, evoquei-o e dos meus inimigos fiquei livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi foi um homem que andou com Deus. Ele fez erros como todos os homens. E se vê em manifestos na própria Bíblia os erros que ele fez. Mas o mais impressionante de tudo o que ele fez é que ele sempre obedeceu a Deus. Mesmo quando errou, ele reconhecia o erro e pedia perdão a Deus. Uma das vezes que ele numerou o povo, porque foi incitado pelo diabo para o fazer, ele numerou o povo e não era da vontade de Deus. E o povo morreu uma peste à altura.
E ele dizia: Senhor, eu é que errei e o meu povo é que está a pagar. Não faças isso, Senhor. Ele sacrificou num terreno e Deus fez parar toda a peste. Era um homem segundo o coração de Deus. O homem que se submetia à vontade de Deus. E eu quero que vocês vejam um pouco mais abaixo, no versículo 32. Vejam o que ele diz de Deus. 2 de Samuel 22, 32. Eu disse, peço perdão, é 31. 2 de Samuel 22, 31. 2 de Samuel 22, 31. E diz ele, um cântico, todo este capítulo é um cântico de Davi para Deus. E diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, é um escudo de todo, e ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele reconhecia que até esse momento e tudo mais para a frente, ele reconhece que só Deus pôde operar os milagres que aconteceram na sua vida. Os milagres que vão acontecer e estão a acontecer na sua vida, só Deus pode operar. Mas você tem que buscá-lo a Ele. Davi não tomava decisões sem buscar a Deus. Se você toma decisões sem buscar a Deus, você está a errar perante Deus. Não tome decisões sem buscar a Deus. Peça a Deus a sua opinião. Mas você vai dizer, mas eu não ouço Deus. Ouça, Deus sabe disso. E Deus lhe mostrará, lhe trará a si a resposta que você precisa. Se você confiar e esperar em Deus. Você fazendo isso, você está a honrar a Deus na sua vida. Você fazendo isso, há muita coisa que você pode impedir de ter problemas. Basta você esperar um pouco. Basta confiar nele. Davi, como rei, depois de rei, fez muita asneira. Muita asneira. Mas o que é impressionante da parte de Deus, o que é impressionante, por causa daquilo que Davi sempre fez na sua vida, sempre honrou a Deus, sempre buscou a Deus, Deus exaltou de tal forma que ele disse que a descendência dele ficaria sempre no trono. Que Deus o honraria nisso. É impressionante a honra que Deus deu a Davi por causa da obediência dele, por causa da submissão dele. Inclusive, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, gerações, não seu, já não o seu filho, não o seu neto, não o seu bisneto, seu trisneto ou quadrisneto, ainda Deus dizia, por causa de Davi, teu pai. E para que você perceber a honra que Deus deu a Davi, Jesus vem da descendência de Davi. Para você perceber que Deus honrou este homem porque ele obedeceu, porque ele buscava a Deus, porque ele, no buscar a Deus, sabia a resposta de Deus e fazia o que Deus queria, mesmo que para ele fosse loucura. Ele foi honrado por Deus por causa da sua obediência. Perante tudo o que eu vos contei, pense agora na sua vida, por favor. Porque eu estou a pensar na minha.
que é que nós estamos a fazer? Davi foi levado de vitória em vitória. E eu pergunto, você está a vencer todas? Se não está, o que é que se passa? O que é que você está a fazer que não está certo? Ou então, você está num tempo de espera que tem que esperar em Deus e saber esperar que Deus lhe vai trazer o livramento na altura oportuna. Entenda que Deus é o Senhor. Ele é capaz de fazer maravilhas na sua vida se você depender de Deus. Se você acha que não e que vai ser à sua maneira, eu peço desculpa, você é que sabe. Mas prepare-se, porque o que vem aí não é nada bom. Eu quero-vos mostrar algo que que Davi disse também. 1 de Crónicas 17, 26. É um pouco mais à frente. 1 de Crónicas, agora noutro capítulo, claro, noutro livro. 1 de Crónicas, eu disse 1 de Crónicas 17, 26. Aqui era da vontade de Davi edificar uma casa a Deus. Que ele dizia que ele vivia numa casa e que Deus estava numa tenda e ele tão gostaria de fazer uma casa para Deus, para a arca do concerto. Deus não o permitiu. Ele disse que a sua descendência lhe fazia a arca e realmente o seu filho mais novo, o seu filho de Salomão, ergueu o altar, ergueu a casa que seria o templo de Salomão, dado para Deus para ter a arca do concerto. Mas você sabe que Davi, apesar de não fazer a arca, ele juntou ouro, prata, incenso, matérias, madeira, juntou várias coisas para que a arca, para que o templo para Deus fosse construído. Ele deixou ao seu filho muito para que o templo fosse construído. E eis o que ele diz agora, 1 de Crônicas 17, 26. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Eu peço desculpa, eu vou voltar a ler. Versículo 26. Agora, pois, Senhor, tu és o meu mesmo Deus e falaste este bem acerca do teu servo. Porque Deus tinha dito através do profeta bem dele, bem de Davi, a dizer que o reino de Davi, as gerações de Davi, os filhos, os netos, estariam sempre no trono. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Realmente, quando Deus abençoa, abençoa para sempre. Davi reconheceu em Deus o poder dele, a sabedoria dele e confiou nele. Eu volto a dizer, as circunstâncias que vêm até a si, que vêm até a mim, não é para nos fazer derrotar, não é para nos fazer cair, não é para nós perdermos. Pelo contrário, é para nós vencermos com Deus.
Não importa qual o tamanho dela, nós vamos vencer com Deus. Em tudo, vamos vencer com Deus. Davi sabia disso. Davi andou com Deus. E cabe a cada um de nós saber se vamos andar com Deus ou não. Porque vamos ter que decidir individualmente. Vamos andar com Deus e vencer. Não vamos andar com Deus e vamos andar, como se costuma dizer, ao Deus dará. Em português. Pense, por favor, muito bem. A sua vida está em jogo. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Não nos vamos deixar abater por causa das circunstâncias. Não nos vamos deixar abater por causa das situações que muitas das vezes nós não entendemos e não percebemos. Vamos olhar para Deus. Ele é que é autor e consumador da nossa fé. Ele que nos livra de todas as circunstâncias. Basta confiarmos nele de todo o nosso coração. Todo o nosso ser. Ele nos livra em nome de Jesus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Vamos lá dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Pois de ti dependemos para tudo, Senhor. Que és tu que enches a nossa boca de bem. Em ti confiamos e em ti sabemos. Já somos libertos e abençoados, ricamente abençoados. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Baixem as vossas cabeças, faz favor, e vamos orar. Vamos dizer assim, Pai, nas circunstâncias da vida, ajuda-me a entender. Temos de depender de ti para tudo, Senhor. Ajuda-me a entender que és tu, que és a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa bênção. És tu, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a tornar-me aquilo que tu queres que eu seja. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos a nome. Amém.